Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos ver tudo que envolve o Botafogo nesse mercado da bola, noticiário esportivo em geral, na TV aberta, fechada, internet, rádio e etc. Falou do Fogão, tá aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos, plano de R$ 3, plano de R$ 5, planos mais caros, claro, mas tem planos para todos os bolsos. E com valores simbólicos de R$ 3, R$ 5, que custam menos que uma coquinha KS, menos que uma coxinha na rua, você já paga um plano mensal de membros aqui do canal e ajuda muito a gente a manter essa estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço todos os dias para vocês, falando de Botafogo toda hora, o tempo todo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta quarta-feira, e eu queria conversar com vocês sobre o Júnior Santos. É isso aí. O Santos está de olho nele e vai investir, aliás, já está investindo no jogador. Já abriu negociação com o Botafogo. Já está conversando com o Botafogo. Entendeu? É um ótimo atacante. Um ótimo atacante. Vocês sabem o que eu acho, porque em vídeos passados eu já deixei a minha opinião aqui. O Luiz Henrique foi o grande jogador do Botafogo na reta final, no segundo semestre, mas no primeiro semestre, o jogador do Botafogo que brilhou foi o Júnior Santos. E ele se lesionou. Aí ele fica de fora e o Luiz Henrique se aproveita daquele momento e reluz, brilha feito um louco, considerado o melhor jogador da Libertadores, ainda da América, etc. e tal. Mas o Júnior Santos, para mim, é um jogador que tem o mesmo nível do Luiz Henrique. Para mim, tá? E o Santos vai investir nesse jogador. Vai tentar contratar o Júnior Santos. Se vai dar certo, a gente não sabe. Mas já há uma negociação. Abriu-se a conversação entre as duas direções. Santos com Marcelo Teixeira, Botafogo com Textor. Estão muito afinados por conta da negociação do Jair. Entendeu? O Santos fechando com o Jair para o Botafogo recebendo o Tiquinho, já vai ficar ótimo. Vai ter um centroavante, o cara que vai meter a bola pro gol. Do lado esquerdo ele tem o Soteldo. E do lado direito? O lado direito é o lado do Júnior Santos. Ou você pode trocar. Você pode passar o Soteldo pro lado direito e colocar o Júnior Santos do lado esquerdo. Aí você fica com um trio de atacantes de peso que vai preocupar o adversário. Que vai ter que deixar ali pelo menos de 4 a 5 jogadores para poder marcar esses 3. Porque são rápidos, driblam bem e são inteligentes, têm um QI alto de futebol. Então o Santos sabe que hoje, se ele tem o Tiquinho e o Soteldo, está faltando alguém para completar esse trio ofensivo. E esse alguém é o Júnior Santos. A informação que eu recebi na manhã dessa quarta-feira é exatamente essa. O Santos já abriu negociação com o Botafogo. Está conversando. Está bem encaminhado? Ainda não. É muito embrionário. É muito embrionário. Como é que o Santos vai tentar contratar? O Santos vai tentar, vai chegar para o Botafogo, o Marcelo Teixeira vai falar para o Textor o seguinte, olha, vocês me devem 12 milhões de euros pelo Jair, certo? 12 milhões. Então vamos fazer o seguinte, vão abater X, você me devolve menos e o Júnior Santos também. Essa é a ideia do Santos. Quanto que é esse X? Quanto que é esse X? Pelo que eu apurei, o Botafogo quer 8 milhões de euros pelo Júnior Santos. Pelo que eu apurei. Tomara. Não acho muita coisa. E o Santos estaria disposto a colocar menos dinheiro na jogada. Se o Botafogo quer 8 milhões e vai abater dos 12, então ele teria que devolver para o Santos 4 milhões. Certo? 8 menos 4, 12 menos 8, 4. Só que o Santos não quer. O Santos quer algo mais substancioso na mão dele, em termos de dinheiro. A contraproposta do Santos deve ficar na casa, pelo que essa pessoa me falou, de 5 milhões de euros. E aí, nesse caso, o Botafogo, ao invés de devolver 4 para o Santos, no negócio do Jair, devolveria 7. 7 milhões de euros. Acho ótimo.
Acho ótimo. Se o Santos conseguir fazer esse negócio, acho ótimo. Vou falar do Botafogo enquanto o time principal segue sem técnico, a equipe que vai enfrentar o Maricá. Primeira rodada do Campeonato Carioca, tá treinando, se preparando para essa estreia, olha aí. O time principal do Botafogo ainda segue de férias e sem saber quem irá comandar a equipe este ano. Depois de um 2024 avassalador, 2025 começou com incertezas. Mas a missão de iniciar o Carioca bem está com os mais jovens e com alguns jogadores que querem se destacar esse ano. Como é o caso de Jefinho, que antecipou seu retorno ao time para tentar acelerar a recuperação de ritmo de jogo por conta de um 2024 com lesão na coxa direita. Ele atuou em apenas 19 jogos no ano passado pelo Botafogo, com 5 gols e 2 assistências. Hoje mais cedo, o técnico do Sub-20, que irá ficar à frente no início do estadual, Carlos Leiria, fez um treino para preparar a equipe para o jogo de sábado contra o Maricá. O grupo irá disputar as 5 primeiras partidas do Glorioso no Carioca. Já o time principal se reapresenta no dia 14 de janeiro. O primeiro jogo será o clássico contra o Fluminense no dia 29, para deixar 2025 melhor que 2024. Bom, o Botafogo é o último dos grandes aqui do Rio, né? O elenco principal a se reapresentar. O Vasco começou segunda-feira, Flamengo e Fluminense voltam hoje à tarde, o Botafogo é no dia 14, porque estendeu também a temporada. E o pessoal ainda tá na dúvida, né? Pra onde vai o Luiz Henrique? Ainda tem botafoguense, de repente, com a esperança. Será que se ele ficar no Lyon, pode ser emprestado pro Botafogo, pro Super Mundial, que é no meio do ano? E o Luiz Henrique recebeu outras propostas. Vene, tem atualização? Pra onde vai o Luiz Henrique? Então, para onde vai o Luiz Henrique ainda é uma incógnita, né? A única certeza que a gente tem, e essa é a mesma informação desde o dia 31 de dezembro, quando a gente trouxe que o Luiz Henrique não ficaria no Botafogo. Botafoguense não adianta sonhar, não adianta. No Botafogo não fica. Isso é uma decisão do próprio jogador junto com seus novos representantes, porque o jogador entende que é o momento dele voltar para a Europa por conta da idade, acha que o tempo pode passar se ele ficar aqui no futebol brasileiro, mesmo tendo oportunidade de disputar um Super Mundial, mas se a gente for parar e analisar, o Luiz Henrique tá certo, né? Claro. 24 anos, se eu não me engano. Já foi pra Europa. Já foi pra Europa, voltou. Não se ele ficar muito tempo no futebol brasileiro, a vontade dos clubes europeus, e a gente fala assim, clubes europeus, dos grandes, dos tops, porque ele tem condição de jogar num grande clube lá no futebol europeu, a vontade de ter o Luiz Henrique no futuro vai ser bem menor. Será que ele tá certo? Eu acho que ele tá certo, porque eu tô partindo do princípio que ele quer voltar para a Europa. Eu, no lugar dele, eu ficaria no Rio. E eu a sou apaixonado pelo brasileira? Rio. Eu sou apaixonado pelo Rio, seleção brasileira. Lá. Só que eu entendo o lado do jogador. O jogador Será quer que não voltar pra esperaria o Europa. Mundial, joga o Mundial e depois pode se valorizar mais? Mas é muito... eu acho injusto eu falar assim, o Luiz Henrique tá errado, ele tá certo. Eu tô falando o que eu faria. O que eu faria, eu ficaria no Rio de Janeiro. Igual o Arthur Jorge. O que eu faria? Eu ficaria no Rio de Janeiro. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por isso aqui. Eu acho que o cara que ganha bem, disputa título, seleção brasileira, tá no Rio de Janeiro, eu ficaria para sempre aqui no Rio de Janeiro. Mas eu entendo o lado do jogador. Por isso que eu acho injusto. Eu vejo muita gente criticando o Luiz Henrique, falando, tá errado, tá errado por quê? Porque é a vontade do atleta que tem 24 anos. Eu acho que ele pode aproveitar esse período lá na Europa e depois retorna ao futebol brasileiro. Em relação à valorização, né? Ele tá muito mais valorização do que ser o craque do brasileiro e o craque da Libertadores, Pedro? Eu acho que não tem certo e errado. Porque é uma decisão vontade pessoal é mesmo, isso. entendeu? Agora, olhando o panorama de carreira do Luiz Henrique, ele estava no Betis, que é um time de segunda prateleira na Espanha, vamos colocar assim. As chances dele ir para a seleção brasileira é só se ele comesse a bola lá. Nem entendeu? titular era. Ele joga numa posição que tem vários jogadores voando no futebol. Ó, o Rafinha pode jogar de ponta direita, o Estevão vai pro Chelsea, provavelmente ele vai conseguir. Savinho. Pô, Savinho nem se fala. O Manchester City estava na draga danada aí, o Savinho botou alguns jogos no bolso, o Manchester City voltou a vencer. Que hoje é o titular da seleção ali, Exato, né? Exato. Então assim, vamos dizer que ele vai para um time de segunda prateleira da Inglaterra. Vou dar um exemplo qualquer aqui. O West Ham. Se ele não comer a bola lá, ele não vai jogar na seleção brasileira. Se ele continuar comendo a bola aqui no Botafogo, ele vai continuar jogando na seleção brasileira. Ele vai ter que comer a bola. Gente, o que eu vou falar aqui pode ser que muita gente discorde. O futebol brasileiro é muito mais competitivo do que o futebol francês. Muito mais competitivo. Te dá um nível de cobrança, um nível ou ainda mais hoje que os times estão cada vez mais se reforçando. Vamos colocar aqui no papel. Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, o próprio Botafogo, aí vira e mexe tem um Fortaleza chegando ali. Internacional, um Grêmio. Gente, é muito time que tá cada vez mais subindo o sarrafo.
Como eles estão fazendo isso é outra história. Se estão pagando, se estão fingindo que pagam, isso é outra história. Mas o futebol brasileiro está subindo o sarrafo. E o Luiz Henrique poderia ficar aqui para continuar na seleção brasileira, para jogar uma Copa do Mundo. Gente, falta 1 ano para a Copa do Mundo. 1 aninho. Ele joga mais 1 ano aqui no Botafogo, ele come a bola. Desculpa, ele está convocado. Tem um outro ponto também, Pedrosa, que eu quero mencionar aqui. Vamos lá, a gente não tem a certeza que o Botafogo vai ter o mesmo sucesso em 2025. Mas ele é crucial para isso. Sim, mas ao lado dele tinha um Thiago Almada. Ao lado dele tinham outros jogadores. Será que o Botafogo de 2025 vai ser o mesmo Botafogo? Talvez ele esteja... Não estou dizendo que ele está fazendo isso. Sim. Mas eu estou aqui analisando o cenário, Sim. entendeu? É igual uma decisão, por exemplo. A minha terapeuta me ensinou a tomar decisão difícil. Você escreve pontos negativos, pontos positivos e depois você toma a sua decisão. Ele pode ter feito isso, entendeu? Mas assim, vamos pensar no time do Botafogo. Quem ainda está no Botafogo? John, Vitinho. Titular só o Almada saiu. Não, o Luiz lá. Henrique, os John, dois. Vitinho, a dupla de zaga. Bastos e Barbosa. Bastos e Barbosa. Lateral esquerda, Alex Telles. Meio, Gregor e Marlon Freitas. Savarino, Igor Jesus e Luiz Henrique. Mas o Botafogo perdeu uma pessoa principal. Eu acho O que Arthur Jorge. Tudo bem. Que aí o novo treinador é uma incógnita. Tem que ver quem vai chegar. É isso. Entendeu? E o Vamos Botafogo tem que seguir reforçar aqui. o banco. Em relação à seleção brasileira, acho que é natural uma tendência ele estar mais próximo jogando aqui no futebol brasileiro. Né? Isso é uma realidade, mas o jogador tem aquela ambição que vai estourar na Europa, ele tem talento, acredita no potencial. E todo jogador, hoje em dia, todo garoto quer brilhar na Europa. A gente é da época que gostava de ser ídolo aqui no clube, gostava da cidade, mas hoje em dia pergunta para um garoto de 15, 16 anos, qual é o seu sonho? Jogar na Europa. Jogar na Europa, a gente respeita. Agora sim, ele já está a postos com o craque no fogão, Igor Dorilhão. Não vou dar spoiler porque tô até agora fazendo suspense. Então, Igor Dorilhão, muito boa tarde. Com quem você está no CT do Fogão para bater papo com a gente aqui no Donos da Bola? Boa tarde, GV, Flávio, Fernandão, a todos que acompanham os Donos da Bola. Pois é, a gente foi recebido muito bem aqui no belíssimo Espaço Lonier, o centro de treinamento do Botafogo. E você já deu uma dica, né? Ele gosta de ceifar, comemorou assim em 2023, 2024 e vai ter a chance de começar esse campeonato carioca. Estou falando com Carlos Alberto, atacante do Fogão. Carlos, queria primeiro te agradecer por receber a gente aqui no CT, também a equipe de comunicação do Botafogo que disponibilizou esse tempinho para atender a nossa equipe. É mais ou menos isso, né, Carlos? Chegou mais cedo, se reapresentou mais cedo, para começar já esse Campeonato Carioca com tudo, mostrando serviço para poder contribuir aí durante o ano, né? Obrigado mais uma vez. Nada, é isso, né? Primeiramente, boa tarde a todos, já que estão nos acompanhando aí, o pessoal que está aí no programa. Isso, né? Me reapresentei mais cedo, né? Nas férias também busquei continuar em ritmo ali, buscando aperfeiçoar melhor o condicionamento físico, né? Trabalho também com alguns ajustes técnicos, né, para agora, quando retornar, estar bem, estar em melhores condições para fazer um bom campeonato carioca junto ao clube. Agora, você já vai para a terceira temporada no Botafogo, né? Chegou com 20 anos, emprestado, foi comprado pelo Botafogo, foi emprestado para o Molenbeek na Bélgica, jogou por 6 meses lá, voltou no ano passado. O que mudou daquele Carlos Alberto que chegou aqui com 20 anos para esse de agora, que vai fazer 23 em abril, né? É isso? Isso, correto. Hoje um Carlos mais maduro, né? E eu falo que o ano passado foi um ano de muito aprendizado. Né? Foram 6 meses lá na Bélgica e logo após voltar e participar, né, de todo, né, desse ano histórico para o Botafogo, que foi 2024. Né, junto com meus companheiros, foi um ano de muito aprendizado, aprendi bastante. Né? Então, só agradecer mesmo e que esse 2025 agora a gente possa alçar voos mais altos. Bom, pessoal, GV, amigos, Carlos Alberto está aqui à disposição. Muito valeu, Dorilhão. Muito boa tarde, Carlos Alberto. Seja bem-vindo aos Donos da Bola. Já estamos te esperando aqui quando der a brecha para vir no presencial. Eu vou direto ao ponto, porque o Dorilhão é muito técnico. Ele fala, não, ele gosta de ceifar. Aqui não, aqui é Rio de Janeiro. Aqui é o seguinte, amolava o facão depois que brocava. Quero saber o seguinte, lá ele é a pergunta que eu vou fazer. Mas não tem jeito. O facão já está amolado para 2025. Lá ele que não serve do Barbosa, senão não é facão. Aí é outra coisa que não é o seu nome. Aí é lança. É lança. Como você bem falou, né? Lá ele mesmo. Não, mas tá, né? Estamos trabalhando para isso. Creio que nesse começo de campeonato carioca, né? Buscar fazer meus gols, buscar se firmar mais ainda. Para que assim que vier a Supercopa, né, a Recopa,
né, a gente esteja pronto, né, preparado para assim que o ano realmente começar a ler com o Brasileiro, com Copa do Brasil, Supercopa, né, esse ano, Super Mundial, né, que vai ter. Né, a gente já tá bem no nosso ponto ideal para ajudar mais ainda nosso fogão. Fernandão, Flávio. Fernandão e Flávio Amêndola. Bem lembrado, Fernandão. Se fosse o Barbosa, não seria facão, seria uma lança. Sei lá o nome disso, sei lá o quê. Um arpão. Um arpão. Flávio Amêndola, fique à vontade. Carlos Alberto, à sua disposição. Carlos Alberto, é um prazer estar falando com você, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Você falou sobre se manter no Botafogo, conquistar o seu espaço. A gente tem visto um movimento de saída de jogadores. E você também foi alvo nessa janela, né, de alguns clubes. Goiás, se eu não me engano, Vitória também te procurou. Eu queria saber de você o que te fez ficar no Botafogo. É claro que o Botafogo tem bastante competições para disputar nessa temporada, mas você acredita que você vai ter mais oportunidades, que você vai conseguir, quem sabe, arrumar o seu espaço entre os titulares? Como é que está a sua cabeça para essa temporada de 25, sabendo do interesse também de outros clubes, que não deixa de ser um reconhecimento do seu trabalho? Boa tarde, né? Isso, né, Flávio, né? Flávio. Isso, Flávio. Bigode. Então, todas as vezes a gente quer, né, mostrar o nosso trabalho, né? Sendo aqui, né? Hoje o Botafogo, ele é o cenário ideal, né, aqui no Brasil para um jogador que quer se destacar, que quer buscar. E eu vejo isso, né? Eu vejo desde quando eu cheguei aqui, eu consegui ter essa conexão com a torcida, ter essa conexão com o clube, né? Um clube que me ajuda bastante. Então, eu quero ficar aqui para buscar mesmo o meu espaço, né? Mostrar que eu também posso, né? Mesmo com 22 anos de idade, né? Muito novo para alguns, né? Mas independente de idade, no futebol não tem isso, né? Quando a gente mostra ali o amadurecimento, né? Mostra dentro de campo, as coisas fluem, as coisas acontecem naturalmente. E eu creio que nesse 2025 vai ser bem isso. Então, é mais isso mesmo, né? De ficar por aqui, de buscar meu espaço naturalmente dentro do campo. Muito bem. O Carlos Alberto, Fernandão está aqui com a gente, nosso zagueiro, nosso capita, Flamengo, Vasco, e aquele mesmo que tomou o tapa do Wesley no jogo do Zico no final do ano, tá com a virilha aberta 7 centímetros aqui, porque não achou o Wesley até agora. Mas é nosso xerife, vai te fazer uma pergunta. Fernandão, Carlos Alberto. Carlos, prazer falar contigo, irmão. Parabéns pela desenvoltura. Como você voltou da Bélgica ano passado, voltou muito bem, ajudou o Botafogo. Irmão, a gente viu que o Botafogo está numa iminência de perder o Tiquinho, e a gente já viu também no ano passado que você foi utilizado algumas vezes para vir por dentro também. Você é rápido, você não é pequeno, você é um jogador com mais de 1,80 m. Se for necessário você jogar mais por dentro, para fazer mais esse ataque ao espaço, às vezes até para substituir o Igor Jesus, tu acha que está pronto para fazer essa função, irmão? Obrigado, Fernandão, né? Prazer aí falar com você também. Claro, né? O Tiquinho é um grande jogador, né? Um grande amigo. Então, a gente torce para que ele continue aqui conosco, né? Como sempre, é um cara que me ajuda muito. É um amigo pessoal meu, né? Mas se não ficar, né? Eu faço essa posição naturalmente, né? Uma posição que desde a época da minha base eu venho trabalhando, venho desenvolvendo. Então, faço ela naturalmente mesmo. Então, quando o treinador precisar, né, vou estar à disposição, porque o meu maior forte, né, o meu maior ponto é ajudar o Botafogo dentro de campo, independente da posição. Ô GV, foi só a gente começar a gravar aqui que a chuva apertou. A chuva estava tranquila, a gente no gramado aqui do Espaço Lonier, tranquilão. E a gente começou a gravar, a chuva apertou. Então até para o Carlos Alberto não ficar na chuva aqui, que ele tem jogo sábado, vai ser titular, Carlos Alberto, já sabe? A gente tá trabalhando. Trabalhando para isso, né? Até para o cara não ficar pegando chuva aqui também. GV, tem mais alguma pergunta aí para ele, para a gente encerrar esse bate-papo? Eu sei que ele tá muito saudável, porque não é possível, senão vai chover sábado contra o Maricá, vai tirar o Carlos Alberto. Não vai. Mas a gente entende que tem que preservar o menino, que é modelo, meteu um Juliette lá, tava gatinho. GV, 22 anos, tu lembra o que você fazia com 22 anos? 22 anos eu bebi água de chuva misturando com outros negócios aí, rapaz. Mas olha o seguinte, só pra gente encerrar vocês série da chuva, dia 2 agora, Carlos, tem um confronto da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Já se fala aí nos bastidores, no vestiário, porque a gente sabe que começa o Campeonato Carioca, mas é uma decisão que vale troféu já no dia 2. Como é que tá a expectativa aí? Tem um gostinho especial por ser o grande rival? Isso, né? É uma grande decisão, né?
a final da Supercopa. Né? 2 grandes times, né? 2 grandes clubes representados por grandes jogadores. Né? Então a gente já se fala assim, né? já busca pensar nisso, porque vamos buscar o título, vamos trabalhar para isso. E como eu te falei, né, cara, quando a gente entra para representar o Botafogo dentro de campo é da melhor forma, e tenho certeza que no dia 2 não vai ser diferente. Muito bem, Igor Dorileu, pode pegar o seu guarda-chuva, tomar o seu chá de erva doce, cuide do menino, porque sábado tem estreia contra o Maricá, do nosso parceiro Reinaldo, jogou muito também, assim como o Carlos Alberto, fez muito gol, deu muito bicho pra gente, né, Fernandão? Graças a Deus. Pra mim, mais ele, que não jogava nunca mesmo. Então, Dorileu, um beijo pra você, obrigado, Carlos Alberto, boa sorte na temporada. Quando quiser, teremos sempre um assento aqui lá ele, pra você disponível aqui no estúdio. Show, obrigado lá, ele até. Valeu, um abraço, tamo junto. Valeu, pessoal, um abraço. O Dorileu, Igor Dorileu, ô Bigode. Ah, tá chuva, ô Bigode. Tá na chuva é pra se molhar, vai dormir, meu parceiro. Sabe por quê? Sabe que o cabelo dele é meio ralo. Cabelo? Ele tem cabelo? Começou a... Pingou aqui. Mas eu sei que já começa a ficar... Não sei se foi isso que aconteceu, mas pode ter sido o seguinte, a câmera tá focada aí, vocês dois aí, né? Carlos Alberto e Dorileu. A assessoria tá aqui. Pingou, não sei se é o caso. Tem clube que é assim. Talvez não seja mais agora, né? Porque pode ser que não seja. Choveu, o cara tá assim atrás, ó. Acaba! Aí domingo tá chovendo pedra. Botafogo e Maricá é onde? Milton Santos. Milton Santos. E chove direitinho lá também. Bom, vamos ao que interessa. Muito obrigado à assessoria do Botafogo. Parabéns, Igor Dorileu, Felipe Ferri e todo o time que conseguiu a exclusiva. Teremos com todos os times do Rio. Teremos com o jogador do Fluminense. Teremos com o jogador do Vasco. E se tudo correr bem, com o jogador do Flamengo também, que não é tão fácil, mas estamos tentando bravamente, porque não desistimos. E houve uma mudança, né? Já houve uma Já houve? atualização. Ah, já houve? O Rodrigo Paiva aí, CBF, já assumiu. Rodrigo Paiva. E sabe quem tá lá também? Nosso querido Rafa Gaúcho. Isso, tá tá lá junto também. com ele, chegou Timaço, junto com o Paiva. Trabalha com o nosso querido Júlio César há muito tempo. E o Rodrigo Paiva dispensa apresentações, né? Tava na CBF há pouco, agora tá no Flamengo. O que é, Feroz? Ele tá nervoso, querendo botar janela. Calma aí, cara. Vamos falar do Carlos Alberto aqui. Não, gente, só uma coisa que você falou que é interessante. Acabamos de falar com o Carlos Alberto, você falou que vamos falar com um jogador do Fluminense, um jogador do Vasco, e que o do Flamengo não é tão fácil. Estranho isso, né? Não deveria. Deveria, como a gente vai transmitir o Carioca, já fez isso já nos últimos 2 anos, não deveria ter essa dificuldade para falar com o jogador, até para fazer uma... A nossa esperança é essa, porque de fato a gente vai para o 3º ano de programa agora nesse formato. A gente já trouxe mais de 10 do Vasco, 10 do Botafogo, o presidente do Fluminense com troféu, com o Fred, André veio aqui, Luiz Henrique veio aqui, todo mundo. E ainda não conseguimos um jogador do Mengão aqui. Então, como a gente fala dos times do Rio, a gente brinca muito com isso aqui, que a gente é muito carioca, a nossa esperança é que esse ano, até pela nova gestão, eles liberem para jogadores, atletas e comissão possam vir aqui, como o Fluminense libera, Vasco libera e Botafogo libera. Mas o pai vai dar moral, vai dar moral para nós. Vai dar certo, vai dar moral. Porque, cara, o Fernandão de fato é isso, a gente traz todo mundo aqui. O elenco do Fluminense, por Martinelli, David Braz, Fred, todo mundo. Botafogo, Luiz Henrique, um monte de gente. Jefinho. Vasco, a gente já trouxe o Thiago Goleiro. Andrei. Pô, e se o cara tiver, assim, uma boa vontade para ver o programa como ele é, dentro da sua essência, pô, só coisa boa que a gente traz aqui. Ó, a gente tem essa semana Jair, volante do Vasco, joga muita bola. Estarei lá amanhã. E Manuel, recém-renovado com o Fluminense. Aqui também com a gente, do Flamengo, a gente está na expectativa. Vai dar certo, Getúlio Vargas. Hoje o Dorileu, eu soube que ele vai correndo, vai sair do Botafogo, vai pro Flamengo. Eu ia fazer uma contigo agora, mas eu te amo, eu não vou fazer. Eu ia pegar o espelho, que eu não usei ele esse ano ainda, ia botar aí, ia perguntar, tu realmente acredita? Mas não vou fazer mas isso. A gente tem que acreditar. Mas comigo tu não tem essa bondade. Essa boa vontade. Ciúminho? Não. Ciúminho da nossa eu só quero tratamento igual pra todos. Eu já posso dar spoiler? Fica à vontade, eu não sei de que é. Depois você assume a responsabilidade. Já saiu a escala? Já saiu a escala. Bota uma música aí de festa, uma coisa assim. Senhoras e senhores, orgulhosamente, em nome de toda a família Donos da Bola e Esporte da Band, eu vou anunciar, tô nem aí. Jogo do final de semana... Não, do outro final de semana. Vasco e Bangu em São Januário. Vasco e Bangu em São Januário. Teremos um novo comentarista na cabine fazendo jogos. Nosso capita, Fernando Santos, que além de estúdio agora fará jogos também. O uniforme da Band.
todo bonitinho, ao lado de Ricardo Rocha, o Washington Coração Valente e a Tirson. E beleza. Esqueça tudo, Aplausos hein? pro Fernandão. Vai. Aliás, sabe a decisão da nossa diretoria, do Mery, do Marinho, do Denis em São Paulo, de todo mundo, que botou meu capeta, escalou meu capeta. Agora quero ver. Agora sim, passa Ninguém nada. segurou. Passa nada. Batalha um carrinho no Sérgio Maurício, o Sérgio Maurício vai sair mancando. Bom, Deixa comigo. janela do Botafogo na tela, vamos que vamos, cadê? Alguma atualização, Felipe Fera? Quem? Ah, Botafogo pegou o Cúcio. Não, quer o cu. Que é o Cúcio. Ai, meu Deus. Pô, cara, vocês... Pô, sério, vocês têm que amadurecer, pô. Cara, eu tô ficando. Não tá legal O ficar nesse programa, não. Botafogo quer o Cúcio. Hernandes. Hernandes. O que você acha do Cúcio? Você gosta do Cúcio? Do Cúcio? Eu gosto do Cúcio, eu gosto. O Faz Botafogo- bastante gol. O Botafogo que é o Cúcio. E ainda. O que é, Fernandão? Respira, Nando. É, porque vai contratar o Bitelo e o Cúcio. Vai contratar o Bitelo e vai contratar o Cúcio. Mas, ó, vai dar problema. Por quê? Tem o Barbosa. Mas aí não dá. Imagina Não, o mas aí não Barbosa. tem como. Imagina o Cúcio com o Barbosa. Não tem como, pô. Imagina o Barbosa marcando o Cúcio. Você quer falar de física? Não, melhor não, melhor não. Cara. Melhor não. O que você acha? Você gosta do Cúcio? Excelente jogador. Eu andei pesquisando o Cúcio na internet. Como você pesquisou o Cúcio? O que você botou nos seus vídeos? No Google. Eu entrei no YouTube e fui ver os lances, né? Fui ver estatura, enfim, os gols. Cara, esse rapaz, ele joga no Columbus Crew da MLS. Como é o nome? Columbus Crew. Ah, tá. E, cara, ele fez muitos gols na última temporada. Eu Tem lembro dele. feito muitos gols. Eu vi o jogo É dele um contra o centroavante totalmente diferente, né, do Tiquinho. É um cara de mais mobilidade, que tem velocidade, chuta muito bem de meia distância. Lutador. Caramba, e já passou por Watford, pela Espanha. Enfim, cara, o Botafogo mais uma vez conseguiu Bigode, fazer tem um alguma monitoramento informação legal. sobre o disputado Cúcio? Eu tenho informação de que a negociação é considerada difícil pelo Botafogo. Porque é um cara que está bastante valorizado. Muito valorizado. E ainda mais lá no futebol dos Estados Unidos, né? Ele é Mas- colombiano? Colombiano. Inclusive, ele teve na convocação, ele já jogou pela seleção colombiana nessas eliminatórias. Se eu não estou enganado, foi na derrota para a Bolívia, lá na altitude. Mas é um cara, é um fazedor de gols. E Ele é brigador pra caramba. ele se parece mais com o Igor Jesus do que com o Tiquinho. Isso. Nessa comparação dos centroavantes do Botafogo. Atirada, Não tem a estatura. GV, eu tô vendo aqui, em 40 jogos ele fez 25 gols. Que isso? E Muito deu bom. 14 assistências. Aí, ó, os números do Cúcio aí. Em 40 jogos, o cara teve 39 participações em gols. Isso é uma coisa absurda. É, e no mínimo, ele é muito participativo. No mínimo. Cara, olha só. O jogo passa esses muito por ele. Esses números aqui, Bigode, são... A MLS é mais fraca, realmente, é um pouco mais, mas também o time dele não é um time, né? É isso aí, não é o uma Barcelona. equipe que não briga lá em cima. 41 jogos, 25 gols e 14 assistências. Do jeito que tá o scout do Botafogo, que é cada uma enxadada de uma minhoca, não periga esse maluco chegar e arrebentar a temporada aí de novo. E bom jogador. Como mais todos os É botafoguenses. brigador, aquele cara que incomoda zagueiro, que procura os espaços. Poxa, muito bom jogador, eu não conhecia. O cu te incomoda? Não, o Cúcio incomoda o zagueiro. Eu não sou mais zagueiro. Mas o Barbosa ele não vai incomodar, não. Não sei, vai não, não vai não. sei. Tu voltou meio chonadinho no Barbosa. Cara, é porque, Mais do que eu. é porque eu ia perguntar pro Carlos Alberto. Só que eu fiquei meio acanhado. Cara, a gente fala conteúdo, a gente bota arte, a gente lá no Mundo GV, no Storycast, a gente cria... Aí, qual é o corte do Dan Lessa, que acabou de bater 1 milhão de views? Ele falando que era mais salada do que pepino, que ele tem informações privilegiadas sobre o Alexandre Barbosa. A culpa é de vocês, porque vocês ficam lá, manja, lá ele, né? Mas vocês gostam, aí vê 10 vezes, aí manda. isso. O cara tem, sei lá, 80 mil envios. 80 mil pessoas apertaram no botão enviar pra alguém. Tu tem noção? O que a gente tá vivendo? Não, uma loucura. 1 milhão falando da lança Da lança. do guerreiro. Enfim, acho bom nome. Excelente. Acho mano. que é o Botafogo se movimentando já no mercado. Mas precisa resolver logo a questão do treinador também, né? Pra mim é o principal ponto.
Mas o John Textor, ele deu uma entrevista para a ESPN agora, nessa semana, dizendo que a velocidade dele é diferente da velocidade dos jornalistas e dos torcedores. Então vamos esperar. Vamos esperar para ver. Mas depois também, se lá na frente as coisas não acontecerem, não venha dizer que é por isso, por conta daquilo. O Bessa tá em cima? Não, tá de férias. Tem algum botafoguense em cima? Não, né? Porque eu ia pedir a opinião deles sobre o nosso querido... Cúcio. Não, cara, Bruno Lage. Por que eu tô falando isso? Porque o Rafael, craque de bola, lateral direito do Botafogo, jogou muito tempo na Europa, gêmeo do Fábio. Manchester United. Manchester United. Falou sobre o Bruno Lage. E botou a mão na mesa. Vamos ver. Assim, sinceramente, acho o Lage muito mau treinador. Eu acho ele horroroso, não tô mentindo não. Eu acho ele muito mau treinador. Eu não trabalhei com ele, então assim, não dá pra eu falar... O que eu via, eu achava ele muito ruim, assim, nos treinos e tal. Pô, mas é fogo. Lá ele antes, o sarrafo do Rafael é... Porque Alex Ferguson durante muito tempo, né, cara? Não, mas peraí. Tu pode comer todo dia bife milanesa, mas o dia que tu come um gelozinho, tu sabe se ele é bom ou se ele é ruim. Não, eu tô brincando. Tu pode comer todo dia ali no Português, que é caro pra dedéu, tá 2 anos falando que vai comer lá e não vai? Tá difícil. Não é que é caro, a gente não tem dinheiro. Tem que juntar dinheiro pra comer. Aí a gente come todo dia no Escadão. Quer dizer, se a gente passar a comer aqui no Portuga, o dia que a gente for no Escadão pra comer aquele, como é que chama aquele negócio? Aquele empadãozinho, a gente sabe que é bom. O Rafael é um cara que tem propriedade, irmão. Jogou no mais alto nível. Deu-lhe uma trauletada no homem, tá? GV, assim, eu respeito muito a opinião de quem viveu isso lá dentro. Assim como você, assim como o Fernandão, eu acho que a gente que está aqui, eu particularmente que estou do lado de fora, a gente não tem informações do dia tão completas, né? Do dia a dia, tão precisas. E se um cara desse tamanho, como o Rafael, que embora ele não seja muito alto, mas ele tem uma experiência muito vasta, ele fala uma coisa dessa, eu acho que a gente precisa ter uma certa atenção. E é bom a gente lembrar também que o Bruno Lage voltou para o Benfica, né? O Bruno Lage está no Benfica já há algum tempo. Até teve um início muito bom no Benfica e depois teve uma queda, perdeu agora para o Braga em casa e a torcida já começou a dar aquela cornetada. Mas, assim, opinião. E ele estava lá perto, ele viu de perto. O Rafa pode falar melhor, muito melhor do que a gente. Né? Muito melhor. Semana tá quente, hein? Ronco dando declaração também. Daqui a pouco eu quero saber a opinião do Fernandão. Isso não vale nada. Bom, vamos pro intervalo então? Vamos pro intervalo, beber uma água, respirar. Então, sem mais delongas, eu vou colocar na tela já a primeira notícia, sem enrolação, porque aqui você sabe que é direto ao ponto. Vambora, bota na tela, tá aqui. Botafogo mira a contratação do Arthur Cabral, que joga no Benfica, tá bom? Estamos aqui no site Fogão do Meu Coração, acesse aí fogãodomeucoração.com.br, porque você não perde nada. Arthur Cabral joga no Benfica, é brasileiro, tem interesse também do Flamengo. O clube português fixou um valor de aproximadamente 20 milhões de euros para negociar o jogador e as conversas ainda estão em estágio inicial. O Botafogo monitora a situação, a possível transferência tem gerado expectativas aí nos torcedores. Você lembra do Arthur Cabral? Gosta do jogador? Deixa nos comentários aqui a sua opinião sobre essa possível negociação do Botafogo. Outra negociação que está sendo pouco falada, teve apenas uma matéria ali meio sem destaque no Fogão Net, cara, foi essa daqui, ó. Mauro Arambarri, tá? Uruguaio do Getafe, que pede aí cerca de 5 milhões de euros para negociar o jogador. O Botafogo demonstrou interesse aí no meio-campista uruguaio. Ele tem 29 anos, joga no Getafe, interessa o Botafogo. A informação é do site Fichagens, tá bom? Que diz que o clube alvinegro pode pagar cerca de 30 milhões pelo jogador. O Arambarri chegou no Getafe em 2017, ao qual chegou por empréstimo do Boston River e foi comprado no ano seguinte. Ele tem passagem pela seleção uruguaia. Segundo o Fichagem, que é o site estrangeiro que trouxe essa notícia, o jogador é um pilar importante no Getafe, com liderança, talento, intensidade e capacidade de recuperar a bola, ou seja, mais um volantão ali, né? Joga um pouco mais para trás. A possibilidade de voltar para a América do Sul e competir a alto nível é atrativa aí para o Arambarri. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né, cara? Não sei se estou falando certo, não conheço esse jogador, para ser bem sincero. Você conhece? Deixa aí nos comentários se você conhece. Mas, assim,
mais uma opção de contratação do Botafogo nessa janela. Então já começamos o vídeo de hoje bombástico, né, cara? Já aí Arthur Cabral, Arrambara, enfim, uma galera que o Botafogo tá tentando, tá tendo interesse, então já vai deixando seu like, que aqui é informação atrás de informação, a gente não para, a gente continua sempre trazendo aqui muitas notícias para vocês sem enrolação, tá bom? O Botafogo que tá buscando esses jogadores, mas também tá sofrendo aí, cara, um assédio por jogadores que estão no elenco. O caso aí principal é do Júnior Santos, que além aqui, como mostrei para vocês agora, de Palmeiras e Atlético fazerem sondagens aí e receberem informações que o Botafogo não tem interesse de negociar o Júnior Santos ainda mais para clubes do Brasil, o Botafogo também recebeu aí uma sondagem, cara, uma proposta do Trabzonspor, não foi nem uma sondagem, foi já uma proposta, tá? O Botafogo recebeu essa proposta de 2,5 milhões de euros do clube russo, do clube turco, né? Foi o que afirmou aí um jornalista da Turquia. Eles estão interessados no Júnior Santos e ofereceram aí cerca de 16 milhões de reais. Eu acredito que o Botafogo, por esse valor, não deve se desfazer do atacante, que é visto aí com uma importância grande para a continuidade dessa temporada. O Júnior Santos tem para toda essa temporada, continuidade não, né, cara? Ainda estou em 2024 aqui, não. Para o começo e pro longo aí dessa temporada. O Júnior Santos tem 30 anos, ele está no Botafogo, tem contrato até a final de 2027, ele foi campeão da Libertadores, artilheiro inclusive da Libertadores, e campeão brasileiro, além de ter forte aí identificação com o clube. Além do Trabzonspor da Turquia, temos aí Palmeiras, Atlético Mineiro e Santos também interessados no atacante, que não deve sair do Botafogo, tá? A não ser que a proposta aumente bastante. Outro jogador que está sendo assediado aí é o Igor Jesus. E o Fulham da Inglaterra, tá? O Fulham da Inglaterra tá querendo oferecer uma boa proposta aí pelo Igor Jesus. Falam cerca de 30 milhões de euros, inclusive podendo incluir o centroavante Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, como parte do acordo. Além do Fulham, também temos Arsenal, Chelsea, Newcastle, Everton, vários clubes aí interessados no Igor Jesus. Então esse vai ser um pouco mais difícil do Botafogo segurar, até por isso o Botafogo já avisa ali a situação do Cucho Hernandes, né? O jogador que ontem saiu na mídia aí, que o Botafogo tá bem atrás, um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da MLS. Então, Igor Jesus pode ser aí o próximo a sair do Botafogo, propostas aí na mesa muito boas pelo atleta, tá? Outro jogador que pode sair, que já deve, na verdade, já tá meio que consumado aí que ele vai sair, é o Luiz Henrique, cara. O Luiz Henrique tem propostas grandes da Europa, tá? É quase impossível ele permanecer no Botafogo. Ele tem aí 4 opções de destino na Europa, foi o que trouxe pra gente o Bernardo Gentili. O Luiz Henrique pediu para sair esse ano, ele quer ir para a Europa, é o sonho dele. O atacante de fato não ficará no Botafogo, ele não sabe ainda qual será seu destino, se ele vai para o Lyon e vai continuar na holding, ou se o Textor vai vender ele para algum outro clube. Ele tem um interesse de fato, que é do Fiorentina, né? O Fiorentina da Itália quer muito esse jogador, mas parece que ele tem recebido propostas aí da Premier League, cara, e propostas muito grandes, tá? A Premier League é vista como extremamente atraente, com alto poder aquisitivo, e a proposta precisa ser aprovada aí pelo texto, pelo jogador, para realizar esse acordo, mas parece que é muito próximo dele sair do Botafogo. Ele de fato não ficará no clube e também provavelmente não ficará nem na Eagle, nem no Lyon, né? Ele deve sim ir para a Premier League ou para o Fiorentina. Não sabemos como vai ficar a situação do atleta, mas assim, a proposta que chegou dele, dos ingleses aí, que falam, né, que chegou aí 4 propostas interessantes, enfim, é muito capaz aí dele ir para a Premier League. Então, a situação é essa, galera. Estamos perdendo alguns jogadores importantes, já era esperado, né? Já saiu o Almada, Luiz Henrique, o Igor Jesus pode sair, o Tiquinho teve uma troca aí que o Jair tá chegando ainda, falta alguma confirmação nesse caso, mas muito provavelmente é isso que vai acontecer. Então, assim, trocas, saídas naturais, tá bom? O elenco titular do Botafogo ainda tá um pouco preservado, tirando aí o Almada, o Luiz Henrique, né? Então, assim, a gente não tô tão preocupado, mas assim, temos finais agora chegando, é bom que o Botafogo corra atrás logo de reforços. Pelo menos o que me alivia é que os reforços que estão especulados são bons jogadores, né? Cucho Hernandes, Arthur Cabral, pô, o Botafogo tá indo atrás aí de bons jogadores, Muniain, Almirão, mesmo que não feche, a gente tá vendo aí que todo mundo tá sendo sondado, são jogadores importantes, são jogadores bons. Então, pelo menos isso me tranquiliza que o Botafogo tá olhando bem no mercado. Mas sim, tem que fechar e tem que fechar com o técnico logo, cara, porque o planejamento aí tá começando um pouco atrasado na minha visão. Vai atrapalhar a gente nas Copas, né, na Recopa e na Supercopa do Brasil?
Provavelmente sim. Vai ser o suficiente para perdermos? Cara, por ser um jogo único, eu acredito que não. Temos um elenco já, uma base de elenco ali meio entrosada, né? Temos peças para repor no banco. Então, assim, é capaz de o Botafogo conseguir sim conquistar esses títulos, mesmo sem preparação, uma preparação tranquila, né? Digamos assim, né? No início do ano. Mas poderia ser um pouco mais fácil, né? Enfim, vamos ver. Sendo nos próximos capítulos, vamos torcer para fechar logo. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo de hoje, tá? Antes de sair, não se esqueça de dar aquela moral pro canal. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5 reais, valores maiores, mas com esses valores baixinhos já. Se apertar o seu bolso, o valor maior, o valor baixinho, 3, 5 reais, que é menos que uma coxinha, um salgado na rua, ajuda bastante já o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui, computador novo, ring light, braço mecânico, microfone, softwares caros, planos de streamings que a gente usa para fazer esse serviço de qualidade para vocês todos os dias, com muito conteúdo sobre o fogão. Dito isso, muito obrigado pela audiência, por estar comigo até aqui, até agora, nesse vídeo longo, tá? Valeu mesmo pela moral, tamo junto e até o próximo vídeo.